Olá, curados, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com a doutora Juliana Dallagnol, médica hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein, para falar sobre o desenvolvimento do herpes durante o tratamento quimioterápico. Gente, um vídeo recheado de informação importante. Vem com a gente. Roda a vinheta. Doutora Juliana, muito obrigada por mais essa participação aqui na TV Abrale com a gente. Doutora, para a gente começar nossa conversa, explica para a gente o que é a doença herpes, o que ela tem a ver com a catapora. Amanda, obrigada por esse convite. Eu gosto muito desse tema de infecção. Eu acho que é muito importante a gente esclarecer um pouquinho, até porque você sai do consultório, sobretudo no diagnóstico ou até no pós-transplante, com uma receita gigante de um monte de remédio, você quer entender por que está tomando cada um, né? E aí, se a gente não explica bem a importância, isso vai impactar na danícia do paciente, né? Então, primeiro, a família do herpes é uma família grande, são 8 tipos de herpes. E aí, quando a gente passa a profilaxia dos remédios para determinado grupo de pacientes, a gente vai estar fazendo a profilaxia tanto para o herpes zoster, que é um dos vírus da família do herpes, como também para o herpes simples, mas a gente fica muito mais focado na dose do herpes zoster, que é uma dose maior. Normalmente, no Brasil, a gente vai usar aí 2 remédios, que é o aciclovir ou então o valaciclovir. A ideia da gente dar esses remédios é justamente para os pacientes que fizeram um determinado tipo de tratamento que vai diminuir a imunidade T, por exemplo, no tratamento dos linfomas, que foi o seu caso, nos pacientes do pós-transplante alogênico e autólogo, os 2 transplantes, e nas leucemias agudas, são pacientes de risco aí porque fizeram quimioterapia em altas doses e aí tem um risco maior de reativar a doença. Eu tenho os 2 casos, né? Que eu fiz autólogo e halogênico. Assim, o aciclovir era meu companheiro. E ele fica com você desde o tratamento, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Então, os sintomas, tanto do herpes simples, são muito diferentes, né? Então, para a gente lembrar, só entender um pouquinho a diferença, a varicela zoster, ela é relacionada, varicela é um nome que a gente não conhece, né? É um nome mais médico, a catapora, que é aquela doença da infância, que muitos tiveram contato, pegaram no colégio, pegaram do irmão, enfim. É muito importante a gente perguntar para o paciente se ele teve a doença na infância, ou se ele não lembrar, se ele é vacinado. E eu gosto de informar isso também, porque a sorologia para o vírus da varicela zoster, ele às vezes vem negativo porque o paciente já tomou o tratamento. Então, a gente não pode se guiar pelo exame para decidir ou não sobre a profilaxia. É importante a gente sempre indicar a profilaxia a depender do tipo do tratamento do paciente e da patologia que ele tem, claro. E qual é, doutora, a diferença entre a herpes comum e a herpes zoster? A herpes comum, a gente fala mais da herpes vírus simples, tipo 1 e tipo 2. Do ponto de vista de infecção, a gente vai ter mais sintomas mucocutâneos, então são as úlceras orais e úlceras genitais, que é a mais frequente. Pode ter outros tipos de acometimento, e o paciente imunossuprimido, como o nosso paciente da hemato, ele pode ter esses outros sintomas, que são sintomas mais graves. Então, assim, quando a gente está falando das crianças, já teve caso de surtos, né, em unidades oncológicas de surtos de varicela, e a gente sempre fica muito preocupado porque costuma ter formas muito graves da varicela. Não é aquela forma cutânea, né, que a gente pensa então aí em lesões vesiculares, em diferentes estágios, né? Então, não, nos nossos pacientes, sobretudo os pacientes pediátricos, a gente tem que ficar bem atento a qualquer queixa de sintoma cutâneo. E esse vírus fica guardado no nosso corpo, né? E aí, no segundo momento, quando cai a imunidade, como pode acontecer ao longo do tratamento, o paciente passa a ter os zoster, que na verdade os gânglios nervosos ficam com uma neurite, com uma neuralgia, com uma inflamação dos nervos, e é por isso que causa dor, e essa dor, ela vem acompanhada no lugar onde a gente tem as lesões. Eu posso falar por mim, doutora, porque eu tive uma herpes zoster na época do pós-transplante, no meu segundo transplante, que foi o halogênico, né? Eu tive uma herpes zoster que começou aqui atrás, por debaixo aqui da lombar, e eu achei que não fosse nada demais, né? Eram umas manchinhas, e eu lembro que tinha uma aguinha, assim, umas bolinhas, e eu fui na dermato, e aí logo nos dias seguintes
sei lá, no segundo, no terceiro dia que eu fui na dermato, mas entre o primeiro e o terceiro dia já começaram umas dores, assim, insuportáveis. Eu não tinha noção que a herpes zoster atingia, e como a senhora falou, os nervos, né, e causava essa inflamação, e realmente é uma dor muito ruim. Eu não recomendo para ninguém. Já vai o alerta aí para quem tá em pós-transplante, tá assistindo esse vídeo. Se cuidem, tomem direitinho a ciclovir, porque realmente a herpes zoster é muito incômoda, é muito ruim. E se você está gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal da Abrale e seguir a Abrale nas redes sociais, @AbraleOficial. Continuando aqui, doutora, durante o tratamento quimioterápico, a gente sabe que boa parte dos pacientes ouve falar aí de herpes. Por que ela acontece com mais frequência nesse público? Como a gente já conversou um pouquinho, eu sempre gosto de falar para os pacientes que a gente tem duas imunidades principais. A gente tem a imunidade celular, que é aquela que está relacionada a mais os nossos neutrófilos em si, que costuma ficar baixo quando a gente está na fase da aplasia do transplante ou determinado tratamento, e a imunidade humoral, né? Sendo assim, muito rasteira, uma explicação muito simples, mas que está relacionado mais com os nossos linfócitos T. Então, a nossa imunidade, ela fica baixa pelo tratamento. E aí é quando acontecem essas doenças, né? Principalmente é o que acontece tanto nos pacientes oncológicos, mas a gente também sabe que a idade é um fator da gente ficar com a imunidade mais baixa. Então é muito comum pacientes idosos terem herpes zoster também. E é por isso que a gente prega muito a importância dos sinais clínicos. Em alguns pacientes a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a vacinação. Então, na hemato, o principal fator de risco é a depressão dos linfócitos T. E aí isso está relacionado muito com o tipo de tratamento que o paciente recebe antes. E a doença de base, claro. E existe alguma forma, doutora, de evitar que a herpes apareça nesses momentos de imunidade baixa? Talvez tomar a vacina ali para catapora ou algo do tipo? A gente tem duas coisas importantes. Então, a profilaxia com o antiviral é muito importante. E a vacina, até pouco tempo atrás no Brasil, infelizmente, a gente não tinha a vacina recombinante do varicela zoster disponível. Ano passado, ela ficou disponível aqui para a população brasileira, ainda bem, né? Então, a gente tem mais uma arma mesmo, mais uma forma da gente proteger o nosso paciente, e que é muito importante. A vacina, a gente não tem muitos estudos claros falando no tratamento qual é o papel dela, mas no pós-transplante, sobretudo autólogo, tem estudos grandes e estudos importantes falando da importância da gente associar, então, a vacina com a profilaxia antiviral. Então, sempre importante pensar, antes de vacinar, conversar com o seu médico para entender qual é o seu caso, e lembrando que quando a gente está falando da vacina de vírus vivo, ela é proibitiva para os nossos pacientes. Então, a única vacina que é liberada é a vacina recombinante, que infelizmente ela ainda não está disponível no Sistema Único de Saúde, ela só está disponível então nas clínicas particulares. Então, fundamental esse recado: qualquer vacina na hemato, falar com seu médico, porque pode ser uma vacina que você não pode receber, que você vai ter um risco grave se você receber. Nossa, informação super importante, doutora, muito bem lembrado. E informação nova, digo aqui por mim, eu nem sabia da existência dessa vacina recombinante, e bem importante realmente, depois de conversar com o seu médico, se você estiver nos casos que a doutora mencionou aqui, procure se informar, saber um pouquinho mais, conversar com o seu médico, porque realmente a herpes zoster não é fácil de lidar. E doutora, mesmo que o paciente, como foi meu caso, tenha tido a herpes, ele deve tomar a vacina? Muito boa essa pergunta. A gente indica, sim, a vacinação para o paciente que já teve o herpes, mas a gente dá um período pós o quadro de neuralgia herpética para indicar a vacinação. Em média, 1 ano após o episódio. Mas alguns pacientes, a depender se ele ainda está em uso de muita imunossupressão, enfim, a gente pode pensar em indicar antes. E eu sempre gosto de lembrar para os pacientes que é importante lembrar que são 2 doses. Então, você tomar uma dose. Para os imunossuprimidos, a gente pode fazer o segundo intervalo da vacina em 1 mês, mas para os pacientes que não têm a imunossupressão, pode ser de 2 a 4
meses de cada 2 doses. Então, é fundamental fazer o esquema vacinal completo também. Muito bom. Como é que é feito, doutor, o tratamento da herpes nos pacientes que também estão tratando aí um câncer? Quando a gente diagnostica, então, a herpes zoster, igual você falou, então a gente falou aqui muito da profilaxia, mas você mesmo compartilhou o seu caso, de um caso que teve o diagnóstico. A gente faz o tratamento com o antiviral, classicamente. A gente tem 3 antivirais disponíveis no Brasil, que é o aciclovir, que a gente já falou aqui, o valaciclovir e o fanciclovir. A diferença entre eles é só a forma como eu vou tomar, ou seja, alguns eu vou tomar numa dose maior, outros eu vou mais comprimidos dia, na verdade, na posologia. Então, o aciclovir o paciente vai tomar 800 miligramas 5 vezes ao dia, é puxado nessa posologia. O valaciclovir vai tomar 1 grama de 8 em 8 e o fanciclovir vai tomar também 3 vezes ao dia 500 miligramas. Então, a diferença na posologia, a eficácia é absolutamente a mesma e normalmente a gente faz 7 dias. Só que sempre tem um alerta. Qual é o caso que eu vou indicar fazer endovenoso? Porque eu tenho disponível, então, a terapia endovenosa. Quando for um caso de, por exemplo, neurite óptica, pode, então, fazer um quadro de inflamação do nervo. Quando for na face, que tem um risco maior de neurite óptica. E quando for aquela síndrome rara, Hansen-Hunt, que ficou muito famosa com o Justin Bieber, porque ele teve isso depois que ele teve aí o quadro de a doença do carrapato, que é muito frequente lá nos Estados Unidos também, e aí ele evoluiu com Hansen-Hunt. Então, por isso que apareceu manchas na pele, tá com dor, procura o seu hemato, e aí o seu hemato vai avaliar a localização, que a gente chama de dermatom, para ver se é uma indicação de fazer o tratamento oral ou fazer o tratamento endovenoso. Com relação à dor, nem todo mundo tem indicação de tomar remédios que são para aliviar a dor, que a gente chama de dor neuropática, como os antidepressivos tricíclicos, gabapentina. Normalmente a gente faz a analgesia para o paciente, então a gente vai dar dipirona, vai dar paracetamol, ou pode associar até medicações mais fortes, como o Tilex, que é uma associação com codeína, um tramadol. Mas em casos de quadros graves, a gente tende sim a associar essas medicações para dor, outro tipo de via de dor, que são os antidepressivos tricíclicos, ou a gabapentina, e muitas vezes a gente associa o corticoide também, tá bom? Porque isso melhora aí a intensidade da dor depois da fase aguda. O corticoide sempre está na história. Sempre, o hemato adora o corticoide. E o que é, doutora, neuralgia pós-herpética? A neuralgia pós-herpética é aquilo que a gente também já conversou um pouquinho. Então, pensa, eu faço uma inflamação aguda, meus nervos ficam acometidos por essa replicação viral, que acaba fazendo com que eu tenha, às vezes, uma cicatriz, vamos chamar assim. Então, é muito comum que no nosso sistema nervoso, a gente tem várias vias de dores. E essa via, por essa inflamação, ela fique ativada. E aí entra essas outras medicações para que diminua essa dor, que é como se fosse uma sequela, que é uma dor, às vezes, que a gente lembra aquela dor do membro fantasma, da amputação. Então, a gente tem que atacar de outra forma para que isso melhore. O que é muito importante na dor da neuralgia pós-herpética é o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Por isso que, quando a gente vai ver os dados até de vacinação, além de reduzir a incidência da herpes zoster, também tem trabalhos falando que a vacinação ela faz com que reduza a neuralgia pós-herpética, é como se você tivesse um quadro mais leve. Então, por isso que é importante, quando indicado, que o paciente vacine, tá bom? Porque além de eu reduzir a incidência, eu vou reduzir o quadro de dor. Acho que a gente viu depois do Covid o quanto as vacinas são importantes, né, doutora? E mais uma vez reforçando aqui, vacina salva, ajuda demais. Então, se você ainda não se vacinou, se você já transplantou, está em alguma dessas situações, converse agora o quanto antes com o seu médico e procure o posto, ou não sei, o local onde você costuma se vacinar e corre atrás de colocar aí sua carteirinha em dia, porque faz toda a diferença. Para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, foi cheio de informação super importante, doutora, já te agradecendo. Queria que você deixasse, por favor, suas considerações finais aí para os nossos pacientes. Eu queria agradecer muito o convite, o trabalho da Abrale. Eu acho que o mais importante aqui dessa conversa é saber que
sempre tem que ter um canal aberto entre o paciente da hemato e o seu médico. E aí, sempre o que parece simples, como uma manchinha na pele, pode ser uma complicação maior para você. E às vezes aquilo que começou como uma dor, que você não consegue explicar, que você acha que é muscular e que você não valoriza, pode também ter alguma outra relação. Então, valorize seus sintomas e confie em quem está cuidando de você. Nossa, muito, muito bom. Valorize seus sintomas, gente. A gente tem a mania, muitos pacientes têm essa mania de achar que não é nada. Eu sempre tive, assim, depois do tratamento, essa atenção de olhar o meu corpo, de olhar o que eu estou sentindo. Então, fica aí a dica, a doutora falou muito bem. Valorize aquilo que você está sentindo, valorize aquilo que você está vendo, um nódulo, enfim, mancha, não importa. Busque ajuda, não fique com medo de ser algo, assim, super, né, difícil de tratar. Quanto antes a gente descobrir, tratar e valorizar aquilo que a gente está sentindo, mais rápido as coisas vão se solucionar. Então, doutora, muito obrigada pelas informações, por esse vídeo. Já queria falar para você que está aí nos assistindo até o final, se você ainda não é inscrito aqui no canal da TV Abrale, corre aqui embaixo, ó, já se inscreve, segue a Abrale nas redes sociais, @AbraleOficial. Como eu sempre digo para vocês aí nos nossos últimos vídeos dessa temporada, as situações mais difíceis das nossas vidas, elas podem nos curar. Bate-papo foi ótimo, doutora. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo e até a próxima.